e a tecnologia hoje ela vai muito além daquilo que nós vemos no dia a dia. Então vai muito além do computador, do sistema, da plataforma. A tecnologia hoje tem diversas verticais e diversas possibilidades. Mas acima de tudo, sejam humanos. Sabe aquele dia que você se sente extremamente feliz por estar revendo grandes amigos, amigos de jornada de muito tempo? É esse sentimento que eu estou vivendo agora, ao lado desse grande amigo e que tem uma história super bonita que nós vamos conhecer na íntegra. Meu xará, Renato Carnicelli. Renato, prazer poder te receber aqui, meu muito obrigado. Prazer é meu xará. Muito obrigado pelo convite, a NetGlobe. É um prazer fazer parte desse projeto, poder compartilhar um pouquinho da minha história, da minha carreira e, quem sabe, inspirar outros jovens e outras pessoas que estão aqui nos assistindo e acompanhando essa jornada. E é isso que nos motiva e que nos traz aqui, né? Estamos atrás dessas riquezas, né? De histórias, de aprendizados, de frustrações. Também. Mas sempre começando da onde nós viemos, né, Renato? Com certeza. Família, infância, algo que a gente sempre a gente tem muito orgulho, né? Ou seja, da nossa geração, da onde viemos. Eu queria começar a nossa conversa relembrando desse tempo, Renato. E aí? Muito bom. Bom, eu sou natural de Campinas, nasci em Campinas, São Paulo. Passei a maior parte da minha infância e adolescência aqui na cidade. E foi uma infância sem muitos luxos, mas eu sempre tive ali apoio dos pais. Minha mãe sempre fazendo muita questão do ensino, da educação, de ser uma boa pessoa e da gente batalhar e ter algo a zelar, né? Ter um nome e ter sempre essa preocupação, essa atenção mesmo, que a gente cresça e seja uma boa pessoa, um bom profissional, um bom pai, um bom filho, enfim. E foi uma infância, Xará, que de fato eu sempre fui muito curioso, né? Eu sempre fui uma criança muito questionadora, muito curiosa e sempre em meio dos adultos, né? Eu costumo dizer que foi uma infância que eu sempre estive ao lado de pessoas mais velhas, de adultos, parentes, amigos, pais de amigos, né? Então foi uma infância tranquila, né? Tive muitos amigos, crianças na época, mas eu sempre estava um pouquinho aquém do tempo, sempre estava um pouquinho além. É bacana isso, né? Ou seja, é claro que a gente não escolhe estar rodeado de pessoas, né, já adultas, mas eu acho que isso molda muito, né, Renato, quem nós somos e talvez o amadurecimento um pouco mais precoce. E isso vai conectar com a nossa conversa, né, lá na frente, falando um pouco de carreira, você ainda muito jovem, né, experimentando posições de grande responsabilidade. Mas ainda buscando, né, essas inspirações, como que foi a sua primeira experiência com o computador, né? Como que foi essa primeira experiência com a tecnologia que nós conhecemos hoje? Qual foi esse gatilho, Renato? Olha, Xará, essa é uma história bem interessante. Meu irmão e eu, né, eu morei com os pais e meu irmão até os 23 anos de idade e depois eu decidi sair e fazer um intercâmbio, morar fora, depois voltei para o Brasil. Mas ainda adolescente ali, com 14 anos, nós tínhamos um videogame e desse videogame eu resolvi ir para algo maior. Então eu resolvi vender ele e comprar um computador. Olha só. Né? Meu irmão na época, ele ficou assim, poxa, mas vai vender o videogame, a gente gosta, usa, mas a gente vai para algo maior que é o computador. E na época, com 13, 14 anos de idade, estava começando, né, a era, isso em 2003, 2004, estava começando a computação. E aí eu entrei nesse mundo, né? Então, mas o gatilho principal mesmo foi quando eu tive problemas com o computador e precisei buscar a ajuda de um profissional. É mesmo? Exatamente. Mas me conta mais isso, Renato, como que é? Tivemos um problema ali no disco, Tá. Queimou, nós perdemos todos os arquivos e aí eu tive que recorrer a um profissional. E aí, Xará, na busca desse profissional eu fiquei indignado, inconformado que eu não conseguia, né, corrigir aquela falha, não tinha capacidade nem conhecimento para consertar esse computador. Então isso me causou uma necessidade grande de falar, ué, mas se ele pode, eu também posso. E aí eu comecei a me interessar na época, né, a gente falava informática, pela tecnologia,
e eu comecei a me interessar e comecei a ir atrás, e aí fiz cursos, na época, em escolas aqui em Campinas, e obviamente depois desse curso eu me apaixonei pela tecnologia, e aí eu fui para a faculdade, e aí a coisa só avançou. Que bacana. É legal, Renato, colocar nessa qualidade de detalhes, nessa riqueza de detalhes da sua história, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas vocês são meio loucos, né? Esse negócio de paixão por tecnologia, né? Essa coisa toda, mas não é um negócio muito estressante e tal. E eu acho importante você comentar sobre isso, né? E a tecnologia, ela realmente é muito convidativa, a gente entra, mas a gente tem que começar com funções muito básicas. E você, a sua história não foi diferente disso. Você começou com as funções mais rudimentares ali no início da sua carreira, né? Você começou com Service Desk, ajudando o usuário, consertando máquina. Conta um pouco dessa época, Renato. Xará, a minha história no primeiro trabalho na tecnologia, ela é bem interessante. Eu tinha visto uma vaga, né, era uma indústria localizada aqui em Hortolândia, no interior de São Paulo. E na época eu tinha visto essa vaga, era como analista de Service Desk, e eu acreditei que essa vaga ela era a minha posição, era onde eu deveria estar, onde eu deveria começar a minha carreira. E eu lembro claramente de ter me candidatado várias vezes nessa posição, até que, acho que pela insistência ou pelo convencimento, a recrutadora me chamou e disse, Renato, eu recebi aqui o seu currículo várias vezes e nós gostaríamos de chamar para uma entrevista com o gerente da área. Apesar de você não ter uma experiência prévia na área de tecnologia, nós gostaríamos de te colocar para bater um papo com ele. E ali, Xará, foi a chance, né, como a gente fala, a bala de prata que eu tinha para realmente demonstrar a minha atitude, a minha postura e a força de vontade de aprender rapidamente e conseguir estar numa posição dentro de uma indústria na área de tecnologia. E assim foi. Cheguei no dia da entrevista, e ele falou, olha, estou vendo aqui que você não tem experiência, mas a recrutadora insistiu que eu conversasse com você. E ali eu tive a chance de conversar, mostrar um pouco do meu ser e, né, me colocar à disposição e falar, me deixa mostrar do que eu sou capaz. Se não der certo, tá tudo bem, a gente segue pro próximo. E deu certo. E eu fiquei 1 ano e 2 meses nessa empresa e depois só fui mudando e as coisas foram evoluindo. Interessante esse capítulo da sua história, né? Sim. E algumas pessoas falam assim, pô, mas tem um roteiro para você seguir, para dar certo na vida? Olha, não tem um roteiro, porque cada caso é um caso, mas existem algumas características comuns às pessoas que têm conseguido dar passos importantes. E uma dessas, né, Xará, é acreditar em si mesmo. Exatamente. Ou seja, eu sou capaz, mesmo não estando totalmente preparado, a gente nunca vai estar preparado para tudo na vida, né? E ter essa coragem, talvez a palavra é coragem de se desafiar e ir em frente. E hoje, né, ou seja, a gente tem o Renato Carnicelli em posições executivas, ou seja, ajudando a liderar grandes companhias, grandes propósitos, aí muito legal o início da sua jornada. Renato, então, área de tecnologia, muito aprendizado, rompeu aquela barreira do não saber para o começar a saber, e aí você segue uma trajetória. E qual foi o próximo passo? Olha, dali, Xará, depois da primeira inserção, né, no mundo corporativo, na indústria, na tecnologia, eu percebi que eu estava onde eu queria estar depois de ter passado por, né, a curiosidade da área, a faculdade, na época eu já fazia faculdade, então desde os 18 anos eu já ingressei na área, e dali eu fui mudando para outras indústrias, né, trabalhei em outras indústrias na região, inclusive, uma delas foi a Avery Dennison, que foi ali o principal, um dos momentos cruciais da minha carreira, para que eu pudesse ter mais contato com tecnologias distintas e pudesse trabalhar com projetos não só no Brasil, mas também na América Latina. E esse foi um capítulo muito interessante, porque ali eu tive um olhar e uma visão sobre o mundo e sobre as percepções, sobre projetos, sobre times, equipes, que eu não tinha anteriormente. Então, com 22 anos, eu já estava viajando a trabalho na América Latina, participando de alguns projetos de implementações, de virtualizações na época, e que foi muito importante para minha carreira, para minha base, para chegar aonde eu cheguei hoje. Que legal, isso é muito legal, entender que a história de cada um tem momentos cruciais.
Renato, e eu queria entender o que te habilitou muito jovem a experimentar possibilidades no trabalho, assim, numa visão fora do Brasil. Você acredita que a experiência e a coragem do intercâmbio, a habilidade com línguas, foi um habilitador junto com a tecnologia para que você, muito cedo, experimentasse o início de uma carreira internacional? Xará, sem dúvidas. Foi um momento, assim, como você disse, nós temos vários momentos na nossa carreira, na nossa vida, que são cruciais e que nos levam a determinados caminhos. Mas o intercâmbio, ele não só foi um grande alavancador no quesito profissional, mas também pessoal. Então ele foi extremamente importante para que eu pudesse estar preparado para assumir posições, para estar preparado para lidar com adversidades, porque afinal o intercâmbio a gente sai da zona de conforto, a gente sai da casa dos pais, a gente sai do nosso ninho e vai se arriscar num outro país, numa outra cultura, no qual, independentemente do contexto, você sempre vai ser um estrangeiro. Então isso realmente foi um divisor de águas e foi extremamente importante para que eu pudesse olhar para outros cenários. Inclusive, hoje, eu digo que se não fosse pelo intercâmbio, talvez eu não estaria em São Paulo, capital. Né? Porque a gente sabe que nós aqui do interior temos aquele estigma com a capital, porque é uma cidade grande, a gente se assusta no começo, é complicado, muito trânsito, muita gente, muito tudo. Mas depois do intercâmbio as coisas foram ficando mais fáceis de você encarar, de você, sabe, ter coragem para seguir. Então o intercâmbio realmente foi muito importante. Xará, você sabe que passando de 300 entrevistas aqui no nosso programa, né, é natural, né, nós repararmos aqui que uma das características, principalmente que o mercado nos vê, outras áreas nos vê, é que nós somos pessoas muito técnicas, muito introspectiva, algumas. Muitas vezes. Né? Muito dentro da casinha, tecnologia, né? Claro que é natural que os líderes de tecnologia sejam pessoas de negócio, né? Pessoas com capacidades de gestão de pessoas. Mas eu queria saber da sua história, como que foi essa sua capacidade, o desenvolvimento da comunicação? Você é uma pessoa que assim, expressa suas ideias de uma forma muito clara, né? Ou seja, consegue pegar muito rapidamente, né? Esses movimentos de cada segmento. Fala um pouquinho da onde vem essa capacidade de oratória, de comunicação e tudo mais. Xará, não tem receita de bolo. E eu acho que eu volto um pouquinho na nossa entrevista, eu sempre acreditei muito em mim. Então, o fato, e parece meio óbvio, mas acreditarmos em nós mesmos é algo extremamente importante para que a gente consiga chegar onde a gente quer. Então, não teve muito ali prática, não teve muita teoria, a vida foi acontecendo, eu tive que ir indo e simplesmente fui. Não teve muito qual é o formato, qual que é o modelo. Não existe. Né? Eu acredito muito que cada um trilha um caminho e o principal é a gente acreditar em si mesmo. Bacana. Renato, então, tecnologia na veia, você começando a experimentar uma carreira, né, em empresa multinacional, e aí começa aquilo que, né, aquelas encruzilhadas, uma carreira mais técnica para uma carreira um pouco mais para gestão, voltado para liderança de equipes. Como que foi isso na sua vida, na sua história? Xará, eu costumo dizer que as carreiras, elas, obviamente, hoje em dia estão muito mais pulverizadas. Então, temos carreiras em Y, temos carreiras trilho, que a pessoa segue, né, a escadinha e vai seguindo. Eu, por sorte ou por destino, acabei tendo uma carreira muito seguida, né? A gente era analista, aí vira coordenador, vira gerente, até virar diretor. Eu sempre acreditei nas relações e no poder da relação humana, né? Além da tecnologia, eu sempre acreditei nisso. Então, as coisas foram acontecendo de forma natural. E eu lembro claramente que quando eu recebi o convite para assumir uma diretoria de tecnologia em 2019, foi, assim, um momento que você para e pensa, mas eu estava me preparando para, eu não estou preparado. Na verdade, a gente nunca vai estar. E aí, a partir desse momento, eu tive que entrar no carro com ele em movimento e seguir. Não tinha outra alternativa.
E ali eu fui entendendo que, além da tecnologia, eu precisava ter um time técnico bom, mas eu precisava ter, principalmente, um olhar agora para a gestão de pessoas, para a comunicação e para os relacionamentos. Porque, afinal, seja no ambiente corporativo, na vida pessoal, tudo é baseado em relacionamento. E eu fui entendendo isso com o passar do tempo e com as transições de posições. Então, rapidamente, eu fui entendendo que, ok, agora a gente deixa de ser um pouco mais técnico e passa a ser um pouco mais gestão. Começa a olhar mais para as pessoas, começa a articular mais, começa a entender como as coisas funcionam e que tudo passa através do relacionamento entre as pessoas. Você está trazendo aqui de uma forma muito gratuita, né, essa importância de nós darmos uma atenção ao networking, né? Ou seja, a ser muito centrado em pessoas, no desenvolvimento dessas pessoas, no engajamento dessas pessoas para aquele tema maior, né? Que seja com o uso da tecnologia ou outras derivações que isso tem. Renato, eu queria que você falasse um pouquinho como que foi no seu caso experimentar uma cadeira de diretoria antes dos 30 anos, né? Você está com 33, Exato. Né? Ou seja, tudo muito precoce na sua vida. Quais são os desafios hoje de uma carreira, né, executiva ainda muito jovem no mercado que, de uma certa forma, né, tá antigo, né? Ou seja, é um mercado que ainda está em transformação. Como que é? Xará, existe às vezes tem um peso isso, porque de fato, com 33 anos, estar numa cadeira, numa posição executiva. Hoje eu faço parte do comitê executivo de uma grande agência no Brasil e às vezes pesa um pouquinho, né? Porque muito jovem e muitas vezes a gente é colocado em questionamento, mas tão jovem, será que tem capacidade para? Será que tem, né, consegue gerir um time, gerenciar uma situação de crise? Mas, de novo, eu sempre acreditei muito em mim. Então, acima de tudo, eu sempre digo isso para o meu time hoje, além da tecnologia, a tecnologia é a parte mais fácil do nosso dia. A gente precisa estar preocupado com pessoas, porque a tecnologia, ela é para as pessoas. Então, eu me preocupo muito em ser humano, em entender se a pessoa está feliz no ambiente de trabalho, o que motiva ela a sair todos os dias de casa, estar naquele ambiente, ou agora como formato híbrido, trabalhar com todas as diversidades do home office, que é, às vezes, o filho, o cachorro, o vizinho, e as condições que nós temos dentro de casa, que nem sempre são 100% adequadas para um ambiente de trabalho, mas eu procuro sempre me preocupar com as pessoas. Então, acima de tudo, ser humano, né? Ser humano. E entender o porquê e como as pessoas se sentem felizes. Se elas estão felizes, obviamente o trabalho ele vai fluir muito melhor. Renato, claro que a gente teve a oportunidade de experimentar que as nossas carreiras, as carreiras as quais nós escolhemos para a nossa vida, nos deu as condições de nós mudarmos a nossa vida, a perspectiva, acesso, né, a pessoas, experiências, viagens, desafios e tudo mais. Claro que a gente quer sempre, né, trazer pessoas para essa reflexão, né? E eu gostaria aqui, né, que você deixasse uma mensagem para as novas gerações que consideram, que prospectam uma carreira em tecnologia, mas muitos ainda ficam com aquela dúvida assim, pô, mas será que TI ainda é uma carreira do futuro? Poxa, será que ainda tem uma abertura? Eu não sou tão bom em exatas assim. Pô, será que tem espaço? Claro que tem, né, Renato? Muito. E que mensagem você deixaria para esses jovens que querem vir para o nosso mundo? Xará, eu vou deixar uma mensagem e fazer um rápido brief de que a TI, a tecnologia, ela tem muito espaço e a tecnologia hoje ela vai muito além daquilo que nós vemos no dia a dia. Então vai muito além do computador, do sistema, da plataforma. A tecnologia hoje tem diversas verticais e diversas possibilidades. Mas acima de tudo, sejam humanos. A tecnologia, ela é para as pessoas. Então entender como a gente viabiliza a tecnologia para as pessoas é o mais importante. Então sejam humanos, acreditem em vocês, estudem, né? O estudo é muito importante e eu costumo dizer que a gente brinca que trabalhar com tecnologia é acordar todos os dias desatualizado, porque afinal muda tão rápido e tão constantemente que a gente se sente um pouco desatualizado. Mas o recado é esse, sejam humanos, estudem
idioma é muito importante, ainda é meio clichê, é meio óbvio, mas ainda é muito importante na nossa indústria, no nosso mercado. Tá aí. Xará, eu sei que não só vivemos de trabalho, né, de desafios profissionais, e sim temos que sempre nos conectar com nós mesmos. O que você gosta de fazer como hobby, finais de semana? O que te conecta com você? Xará, eu tenho uma segunda paixão que foge um pouquinho, foge completamente da tecnologia, que é design de interiores e arquitetura. É uma coisa que me fascina, é um mundo que como a gente consegue ocupar os espaços através da arquitetura, então é uma coisa que eu gosto bastante, eu me interesso, é um assunto que está sempre em pauta comigo. Bacana. E um explorador de cafés e restaurantes também é uma coisa que eu gosto bastante, de visitar lugares, conhecer não só em São Paulo, capital, mas também sair para a região, pegar um final de semana, sair para outros municípios, né? O nosso estado é tão rico de beleza, de lugares, de tudo que a gente precisa explorar sempre e estar aberto a novas possibilidades. Tá aí, dicas então de restaurantes, bares de São Paulo. Vou recorrer ao meu xará para me dar algumas dicas. Renato Carnicelli, que alegria poder bater esse papo contigo, né? Tendo a sua história como o ponto central dessa nossa conversa. Fica aqui meu muito obrigado, não só em nome da nossa família NetGlobe, mas de toda a comunidade de tecnologia do nosso país. Obrigado você, Xará, pelo convite, pela oportunidade e por me dar espaço de contar um pouquinho da minha história. Tá aí, parabéns. Obrigado. Muito obrigado.